Bom, continuando aqui na terceira imersão da Mata Atlântica, aqui no Instituto Prospera. Agora sim estamos gravando aqui, estamos com Antônio Macedo. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigado, bom dia. A gente assistiu a palestra dele, super interessante. O pessoal ficou empolgado aqui, fazendo um monte de perguntas. Não foi? Foi legal. E aí estava com o Gisele também despejando algumas dúvidas. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigado. Conte um pouquinho de você. Da onde vem? Muito bem. Bom, eu sou de Salvador, sou arquiteto de formação, estudei na Federal da Bahia. Depois eu me pós-graduei na Europa, a princípio, na Politécnica de Madrid, na Espanha. Por isso eu falo espanhol também. Ah, então pronto. Próximo a gente grava em espanhol. Seguimos em português. E depois, quando eu voltei, daí fui a São Paulo e me baseei em São Paulo. Fiz minha carreira tanto acadêmica, segui estudando na USP, como também uma carreira profissional. Criei uma empresa que promove consultorias na área da construção sustentável, que é a minha área de especialidade. Assunto sobre o que eu tratei aqui também. E que me dá muita satisfação de falar sobre isso. Agora eu estou de volta a Salvador, porque há muito que se fazer ainda a respeito, né? A construção é das atividades humanas uma das mais impactantes, por várias razões. E esses impactos são muito, além de muito fortes, muito capilarizados, muito distribuídos, em uma cadeia muito ampla de fornecedores e de produtos e processos. Então a nossa responsabilidade como profissionais do setor da construção é muito grande, na medida em que a gente precisa tomar decisões que promovam o desenvolvimento, que promovam negócios, que promovam construções, mas que elas sejam mais amigáveis ao meio, à natureza, e que tragam soluções que sejam integradas, o mais bem integradas possível ao meio, de forma a promover ações, resultados, estratégias, soluções sustentáveis. E isso está muito ligado à ideia de promover soluções baseadas na natureza. A natureza é a nossa referência principal, nós somos parte integrante dessa natureza. Então, o que a gente faz impacta não só agora, mas também impacta antes, na medida em que você demanda materiais que foram extraídos, que precisam ser produzidos, transportados, e demanda insumos de diversas matrizes, de diversas fontes, geograficamente muito amplas, assim, de fontes muito distantes, eventualmente até do outro lado do mundo. A gente utiliza recursos que vêm de outros continentes. Então, os impactos começam lá atrás, desde a escolha dos materiais até a especificação por exemplo, de materiais que sejam preferíveis do ponto de vista da sua regionalidade, de uma direção, quanto se gasta em transporte para utilizar esses materiais. E aí vem a fase de construção propriamente, o quanto se desperdiça no processo construtivo, quanto se gera de resíduo, quanto se gera de emissões de CO2, quanto se gera de energia, de consumo de energia. Uma questão de consciência também, consciência, né? Nessa produção. Sim. E depois vem a operação, que é a vida útil, que pode levar décadas. Esses empreendimentos eles serão utilizados, sejam escolas, sejam hospitais, sejam supermercados, sejam mesmo residências. Elas serão usadas por décadas, e eles devem fazê-lo de maneira a usar eficientemente os recursos que a gente tem, que são água, energia, materiais. Vão gerar impactos, vão gerar emissões, vão gerar resíduos. A gente precisa controlar isso, de maneira que a gente promova o menor impacto possível, ou, se possível, até compensar. A ideia talvez aí eu faço uma provocação, é a gente promover soluções que venham a não só neutralizar impactos, mas eventualmente talvez até compensar impactos já gerados por outros, ou seja, recompor o que foi feito errado. Esse é o futuro, né, para onde a gente está olhando, que é a construção restaurativa, aquela que é capaz de recompor, né, prejuízos, danos já causados antes. Esse é o futuro. Qual a maior dificuldade de uma construção pensada na natureza? É o preço dos materiais, a dificuldade de achar os materiais, ou que ainda não tem tanto fornecedores, tanta implementação? Qual a maior dificuldade que tem isso? Olha, a maior dificuldade está na falta de informação, está na falta de conhecimento, não só o conhecimento técnico específico, porque para isso existem especialistas, profissionais, e a gente encontra, se procurar, né? Eu ajudo a formar profissionais nessas áreas, inclusive como professor, como consultor e como mentor. Mas eu diria que existe falta de informação em relação às oportunidades e as oportunidades de agregação de valor ao próprio produto da construção, ao negócio envolvido, por parte dos tomadores de decisão, dos investidores. Há falta de informação também em relação a isso, por parte de quem investe.
E porque uma vez que haja, você citou dificuldade de encontrar materiais, de preço, dificuldade de encontrar fornecedores. Sim, pode haver em alguns setores, em alguns segmentos, em algumas áreas, há alguma dificuldade de se encontrar um material ou outro, uma solução ou outra, mas sempre há alternativas também. Claro. Então, novamente, volta para a informação. Assim, mesmo que você tenha dificuldade de encontrar determinado material em determinada região, sempre há uma solução alternativa, um caminho diferente, uma outra opção. E aí que entra a questão da capacitação técnica. Essa capacitação vai te dar condições de encontrar as melhores soluções para cada caso. Porque nunca há uma solução genérica, única, que seja válida para qualquer situação. Sempre as soluções mais adequadas são as mais pensadas para o caso específico. E aí o caso específico vai considerar as condições locais, os materiais locais, a disponibilidade regional, a disponibilidade de orçamento, a disponibilidade de oferta de profissionais locais envolvidos, que sejam capacitados. Ou seja, estamos falando de condições que são sempre específicas. E aí a análise deve ser feita nessa ótica. Aí você encontra. Quando você faz análise específica, você encontra soluções. Então, a dificuldade maior, principalmente, é a falta de informação. Claro, com certeza. E aí você, lá em Salvador e São Paulo, você atua? Isso, eu atuo em Salvador e São Paulo, você fiz minha carreira em São Paulo. Você atua mais com instituições, com público de moradores, com pessoas, ou mais instituições e empresas? Empresas são o principal foco. A gente tem, a maior parte dos nossos clientes são empresas. São lá em São Paulo? Os clientes estão espalhados por todo lugar. Você falou que em São Paulo a pessoa tem uma ajuda do governo, uma devolução. Existem, mas não só em São Paulo, existem também em outros estados. Inclusive aqui também há incentivos em algumas cidades. Salvador é um exemplo disso, no incentivo no IPTU. Salvador tem. Construções sustentáveis, sim, Salvador tem. É um dos programas mais bem-sucedidos do país, um programa muito bem feito, um programa de IPTU verde para Salvador, e há muitos outros pelo país. Acho que está chegando a quantidade de 100 já municípios no Brasil que já têm políticas de IPTU verde implementadas, e outros estão desenvolvendo. E isso é bem legal. Então, há incentivos tanto para empreendimentos privados quanto públicos adotarem políticas, estratégias, soluções que sejam capazes de promover melhores resultados e obter esse benefício da redução do IPTU para a vida útil. Então, há incentivo para isso. Mas a maior parte dos nossos clientes são privados, são empresas, normalmente são empreendedores, são clientes da iniciativa privada, mas o Estado também tem algumas ações que têm sido feitas e há iniciativas já de empreendimentos de licitação pública que já definem critérios de sustentabilidade que devem ser atendidos. E alguns deles até fazem referência direta à necessidade de se obter certificações para esses empreendimentos. E aí eles citam quais certificações, isso é muito legal. Mas ainda não é geral, são pontos específicos, são iniciativas isoladas de algumas instituições, mas ainda não é uma diretriz, digamos assim, governamental geral. Do governo federal, não. São ações de algumas empresas estatais que têm feito. Ah, ok, entendi. Correios, Banco do Brasil, Exército Brasileiro. Algumas instituições federais têm feito ações assim, mas não é uma estratégia de governo, e sim de gestão. Mas essas empresas conseguem uma isenção ou uma redução do IPTU verde? Ok, são questões diferentes. Quando uma empresa estatal define diretrizes para a contratação da construção sustentável, independe do IPTU. O IPTU é municipal, é do município. Né? Uma empresa federal, ela contrata um projeto sustentável porque ela define essas diretrizes porque é responsável. Sim, um pensamento responsável. Um pensamento responsável. Legal, isso beleza. Agora, além disso, os municípios, ou vários municípios, também adotam políticas de IPTU. O IPTU é municipal, né? Não é federal. Massa. Muito bom. Antônio, muito obrigado pela presença. Interessantíssima a sua palestra. Esses assuntos são importantes. É bom que tenha meios como esse para as pessoas tomarem mais conhecimento sobre essas coisas que precisa se falar. Porque as pessoas também, o consumidor pode optar, né? Ele pode preferir empreendimentos sustentáveis, ele pode priorizar. Mas eu acho que tem uma grande adesão, ou pelo menos uma preocupação das pessoas mesmo. Existe. Eu conheço muitas pessoas, até eu que construí há uns 5 anos atrás, todo mundo que está construindo sempre está meio pensando, pelo menos isso que eu te falei, pesquisando. Será que é mais barato? Será que é legal? Eu quero fazer. Posso fazer uma... Tem como. Aí tem aquela força ecológica. As pessoas já estão adotando essas ideias. Eu acho
captação de água. Por isso tem que falar sobre isso, porque as pessoas sabendo mais a respeito, elas vão se informando e vão se atualizando, e a gente está aqui para dar essa resposta e ajudar as pessoas a fazerem melhores projetos mais sustentáveis. Perfeito. Deixa aí como é teu Instagram. Macedo.ecobuilding. Ecobuilding se escreve com ECOBUILDING. Perfeito, Antônio. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Muchísimas gracias. Valeu.